Seja bem-vindo aqui ao canal. Hoje vamos falar do poder que opera nas igrejas. Na maioria das igrejas, não em todas as igrejas. Por exemplo, se você tem em casa uma carne podre e você coloca no lugar exposto, por algum motivo pode ser, e você coloca no lugar exposto, o que você espera encontrar daqui a pouco? Claro que vai ter moscas, vai atrair moscas, porque é o ambiente delas. Então, vamos direto aqui. Vamos trocar isso em 500. As igrejas hoje em dia começam a evangelizar. Venha e participe aqui dos cultos da minha igreja. Se você tem dor de cabeça, se você tem problemas financeiros, se você quer o seu marido de volta, ainda mais. Isso é algo que ainda pode se enquadrar num contexto de Deus restaurar a vida. Até aí está tudo bem. Agora, você que quer um carro novo, você que quer prosperar, venha até a igreja que Deus irá te prosperar. Vamos analisar onde entra o diabo nessa observação, nessa afirmação, por exemplo. Quem falou de prosperar como condição a se render a um Deus? Pelo que eu me lembro na Bíblia, foi o diabo. Você que não tem o conhecimento bíblico, não aconselho muito a assistir esse vídeo, porque esses vídeos são para pessoas que já têm uma caminhada cristã. Aliás, não só por aí. Se você é um novo convertido, não convém que você assista a esse vídeo, nem acompanhe o resto dos vídeos no canal, porque o objetivo não é esfriar a sua fé, mas o objetivo é despertar aqueles que precisam ser despertados. Você é um novo convertido, Deus vai te caminhar, vai te encaminhar, vai te fazer, vai te alimentar. E se você tiver estrutura para ter esse tipo de mensagem, para ter esse tipo de alimento, você vai ter. Eu falo com aqueles que já têm uma estrutura na fé, aqueles que já foram de algum ministério, principalmente aqueles que já tiveram alguma responsabilidade, ou membros que têm algum conhecimento bíblico ou têm estudado a Bíblia de modo a crescer mais na fé. Você que não tem essa caminhada, esse histórico, não é aconselhável que você assista, continue assistindo. Então, íamos dizendo que quem falou isso foi Satanás. E você que lê a Bíblia, você sabe disso, que quando Jesus foi levado ao monte do deserto, para ser provado, e uma das coisas que Satanás falou foi: se te prostrares a mim, tudo te darei. Não foi Jesus que disse que se te prostrares a mim, eu te prosperarei. Jesus quer a sua vida, não para te prosperar. Aliás, Jesus disse o contrário. Disse: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar por fundo de uma agulha. Olha que comparação. Como é que um camelo vai passar por fundo de uma agulha? Ele diz que é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Então, esse mesmo Jesus que diz que é difícil um rico herdar o reino dos céus, esse mesmo Jesus quer te prosperar, quer te dar dinheiro, sendo que ele mesmo viveu como um pobre. Eu não estou a dizer que o cristão crente tem que ser pobre, não. O que eu estou a dizer é que não é de interesse de Jesus principal de dar dinheiro a ninguém. Jesus Cristo, ele não está interessado nos bens materiais que vão
que vão apodrecer aqui na terra. Não estou interessado nisso. O João Batista, que teve um papel muito importante, ele vivia como um mendigo praticamente, ele comia gafanhotos, ele vestia-se mal, mas é uma pessoa muito importante, foi uma pessoa com um papel importantíssimo naquilo que se diz o processo da salvação para a humanidade. Observamos essa parte. Agora vamos observar. Aí é a parte que o diabo veio para matar. Ele veio para matar a fé da pessoa. Quer dizer, ele sugeriu que Jesus se prostrasse a ele para o adorar. Jesus disse que só a Deus adorarei. Convém só adorar a Deus. Convém prostrar-se a Deus somente conforme as Escrituras, porque Jesus conhecia as Escrituras. Mesmo que não conhecesse as Escrituras, mas ele confrontou com as Escrituras, porque o diabo ele usou as Escrituras, assim como as igrejas também têm usado as Escrituras, de maneira que você fique preso numa situação em que, olha, se a Escritura diz isso, quem sou eu para dizer o contrário? Malaquias 3:10, a Escritura diz: trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Aí o diabo veio para roubar, porque o dízimo não pertence. O dízimo não pertence ao diabo. O dízimo não tem a finalidade. O dízimo não tem a finalidade a qual você tem aprendido. Não é essa finalidade. Vamos aqui ler um texto. Aqui em Deuteronômios 14:22. Que diz: todos os anos juntem 1/10 de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela 10ª dos cereais, do vinho e do azeite, e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Mas se o lugar de adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a 10ª das colheitas com que Deus os abençoou, então façam isto. Vendam parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido. Ali comprem tudo que quiser comer, carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja e qualquer outra coisa que desejarem. E ali na presença do Senhor, nosso Deus, vocês e suas famílias comam essas coisas e divirtam à vontade. E se divirtam à vontade. Ah, mas eu nunca vi isso escrito na Bíblia. Venha, Deuteronômios 14:22. Pode ver aí. Ah, não, mas isso é a antiga aliança. Mas então, o dízimo é o quê? Não vem no Antigo Testamento? É assunto do Novo Testamento? Então você diz que não, mas eu só conheço Malaquias 3:10. Você só conhece isso porque foi isso que você foi pregado. Trazer todos os dízimos à casa de tesouro para que haja mantimento. E você diz que não. E o que eu falei agora, Deuteronômio 14, é contraditório. Não é contraditório. Só que você tem que ter o entendimento. Quando se falou a primeira vez do dízimo, foi nos primeiros livros, como é o caso de Deuteronômios. Então não havia uma necessidade de voltar a explicar como é que funciona o dízimo em Malaquias 3:10. O dízimo era para alimentar. Eu sugiro que você leia capítulo
Aliás, Deuteronômio 22, capítulo 14, leia o capítulo todo e depois volte, leia 22, leia o versículo todo 22, até, vamos ver aqui até onde vai, 22 até 26. E depois que você ler Deuteronômios 22 até capítulo 26, você pode voltar. Você pode voltar a começar do capítulo 1 e ler todo o Deuteronômio, já até capítulo 26, para que você tenha um entendimento completo de como é que funciona, ou melhor, como é que funcionava o dízimo, que eu posso resumir aqui. Conforme vem ali, que comerás o dízimo na casa do tesouro, ali onde Deus mandar a casa, o lugar onde Deus escolher para habitar o seu nome, para que o seu nome seja adorado. Isso quer dizer comunhão, isso quer dizer cear. Isso é, por exemplo, uma igreja, ela vai guardando os seus dízimos e em um dia se escolhe para que se traga os dízimos. E esses dízimos, na verdade, é alimento para que haja uma convivência ali. O pobre, o rico, todos comam. É uma maneira de mostrar amor. E aqueles que não têm o que comer, comem também ali. O dízimo é para homens, não é para pagar contas da igreja. E como vai se pagar a conta da igreja? Eu lhe pergunto, como é que se construiu o templo de Salomão? Foi com dízimos? Negativo, não foi com dízimo, foi com ofertas. E como é que era essa oferta? Era oferta de prata, oferta de ouro, oferta de material de construção. De maneira resumida, para não entrar em detalhes. Material para construir o templo, tudo que era necessário para construir o templo. Não era dízimo, dízimo é a expressão do amor na prática. Na verdade, é praticar o amor, repartindo aquele pouco que você tem, seja pouco, seja muito, com o necessitado. Mas o diabo, ele vem e rouba esse conhecimento, ele troca esse entendimento e converte-se a seu favor. Por isso que eu digo que aonde existe um ambiente favorável para o diabo, ele está. Qual é o interesse do diabo para a humanidade? Tá caro. Vamos analisar uma coisa. Se Jesus veio para prosperar as pessoas, então ele está de uma maneira dizendo que a vida é esta aqui. A vida é esta, não tem outra. É tipo, você tem que ter o melhor aqui e acabou. Mas pelo contrário, Jesus fala do tesouro nos céus. Já não me lembro em que capítulo, você deve saber aí. Que se fala do galardão. Foi Jesus, foi Paulo, pouco importa. O que importa é que você sabe que aquele que resistir até o final terá um galardão nos céus. Depois nós vamos aprofundar esse assunto do galardão, mas isso é para que você entenda que há uma vida a qual é prioridade para Jesus, que é a vida eterna, que não é essa vida material que nós temos aqui na terra, a qual Jesus se preocupa muito em te dar bens. Essa não é a preocupação de Jesus. Você até pode ter bens, mas se o bem vai te fazer tropeçar, Jesus ele não vai te dar. Mas o diabo ele quer te dar para corromper seu coração, para que você seja avarento, para que você blasfeme. Porque o rico ele pensa que não existe Deus, porque ele não tem necessidades que muitos têm. É mais fácil um ateu rico do que um ateu pobre. As igrejas estão mais cheias de pessoas necessitadas, de pessoas pobres. Porque elas param e refletem. Por que isto? Por que aquilo? Mas os ricos que podem tudo, ou melhor, muita coisa, podem fazer muita coisa com seu dinheiro, eles não veem necessidade de Deus e dizem que não existe. E é isso que você pensa que Jesus quer para ti? Você ficar rico e orgulhoso? Não é isso que Jesus quer para ti.
Mas você diz que não, se o diabo opera nas igrejas, por que acontecem milagres? Você é um bom leitor da Bíblia, eu acredito. Por isso que você se interessou com essa mensagem. Vá à Bíblia e procura onde é que tem a história de Moisés. Você vai lá e procura a história lá de Moisés. Já não me lembro, eu não tenho muito hábito de vasculhar a Bíblia de modo a memorizar versículos. Eu entendo a Bíblia, o contexto da mensagem, não versículos separados. Por isso que às vezes não tenho em mente alguns versículos. Mas você sabe da história de Moisés, que ele foi até Faraó e exigiu que Faraó libertasse o povo. E Faraó não quis. Então, ele fez uma demonstração de poder. Moisés fez uma demonstração de poder onde transformou o cajado em cobra. Uma das passagens que transformou o cajado em cobra. Então, os magos também fizeram a mesma coisa. Isso para dizer, é possível sim que o diabo imite as obras de Deus. O poder de Deus, a manifestação de Deus. Ok, tudo bem. Eu aqui apresentei alguns pontos, você pode até estar... E quem garante que é o diabo que opera na maioria das igrejas? Vou voltar, mas de maneira resumida, a elucidar-te. Primeiro, a maneira que é evangelizada já chama a pessoa para um interesse material. Quem faz isso? É o diabo, conforme fez no monte para Jesus, se prostrar me adorares, te darei tudo. Quem é que promete riquezas se dar o dízimo? Jesus disse que abriria as janelas do céu. Tá certo? Você teria abundância. Mas essa abundância é para você poder voltar a dar o dízimo. E esse dízimo que ajuda o irmão, que é uma ajuda ao seu próximo que não tem o que comer. E você dá de maneira contrária. O diabo roubou o entendimento, ele desviou. Na verdade, quando se diz que trazer todos os dízimos a casa do tesouro, blá blá blá, para que haja mantimento. E se você for a ler mais lá para baixo, eu acho que é anterior ao Malaquias 3:10, ainda mesmo em Malaquias, você vai perceber que ali fala-se de roubo do dízimo. Mas na verdade não se refere àquele que não dá. Como é que você vai roubar algo que você não deu? Refere-se àqueles que receberam e não fizeram o encaminhamento certo. Não fizeram o encaminhamento certo. Investiram suas barrigas em seus projetos, em paredes, em templos. Mas no mesmo tempo tem pessoas que passam necessidade. E não são atendidas, não são socorridas, sendo que há contribuição no templo. E você acha que isso é obra de Deus? Isso é obra de Satanás. Isso é obra de Satanás. E quem é que promete no altar enriquecer? É o diabo. Jesus, você já viu Jesus prometer enriquecer? Não, mas qual é a passagem bíblica que garante que Jesus não enriqueceria alguém que deu oferta? Tá bom, vamos à viúva que deu 2 moedas. Deu 2 moedas e o que Jesus disse? Disse, na verdade, quem deu mais foi a viúva, porque ela deu tudo que ela tinha. Não deu o que sobrava. Os ricos dão quantidade. Quando se chama na igreja, quem pode dar com esta, quem pode dar com aquela oferta? Na verdade, aí está priorizar classes. Isso
Não tenho como provar, mas você, no fundo, sabe que é isso. Deixando essa parte de priorizar classes, vamos analisar o caso da viúva. Ela, quando deu oferta, depois o versículo a seguir vem que ela prosperou muito, ela ficou muito rica. Ela tinha 10.000 cabeças de boi. E ela tornou-se a mulher mais rica, tornou-se empresária. Está escrito isso. Tá? Não está. Não está escrito porque isso não aconteceu. Ela deu maior oferta na presença de Jesus Cristo. Mas Jesus não lhe retribuiu com riquezas. E quem promete te retribuir com riquezas? Não é no altar? E é a voz de quem? Se não é de Jesus, é de quem? É do diabo. Então, muito cuidado, porque o poder que opera nas igrejas, na maioria das igrejas, é o poder de Satanás. Quero ouvir mais? Você sabe que há poderes que são buscados no oculto para que a igreja encha? Outra característica de Satanás. Por que Lúcifer foi expulso dos céus? Lúcifer foi expulso dos céus porque ele queria se tornar grande, queria se destacar. Os líderes religiosos querem se destacar. Não, mas não, eles se destacam pela consequência daquilo que eles são. São figuras públicas porque eles pregam e acabam se destacando. Não. Quando não se destacam, eles se acham fracassados. Há uma competição, se você for analisar. Como que o que define o homem de Deus é a massa que ele atrai. Mas está escrito que Jesus disse que o que leva aos céus, o caminho que leva aos céus é estreito. O que leva ao inferno é largo. E um caminho largo passa muita gente, não passa? E o estreito? Passa pouca gente. E o estreito passa pouca gente, então não é mais confiável um lugar onde não tem assim tanta enchente do que um lugar onde tem enchente. Porque a mensagem que cura, a mensagem que transforma, ela é uma mensagem que mexe com a pessoa, que coloca a pessoa no desconforto. Põe a pessoa no desconforto. Então, as massas não querem desconforto, as massas querem promessas, riquezas. As massas querem ouvir de que se eu fizer isso eu vou prosperar. Querem vestir-se bem, querem usar telefones caros, querem carros, querem casas. Isso que as massas querem. E voltando aos profetas, os líderes que eles querem destacar-se, eles buscam poderes para destacar-se. Investigue, faça uma investigação. Isso, de tanto ser comum agora, facilmente você vai chegar a essa conclusão que busca-se poder para que a igreja enche. Mas se uma igreja não enche, que problema de quem é esse? Não é problema de Jesus. Onde que você entra se a igreja enche ou não enche? Deixa com Jesus isso. Se a mensagem é para 2 pessoas, para 3 pessoas, esse não é seu problema. Esse não é seu problema, esse é problema de Jesus. Esse é problema de Jesus Cristo. Se a igreja enche ou não enche. Claro que você vai fazer o seu papel de evangelizar. Você vai fazer o seu papel de ir atrás. Outra coisa que eu vou aqui elucidar, em relação aos líderes, em relação aos pastores, que choram e dizem que querem pregar a mensagem, querem ter uma igreja onde vão salvar almas. Eu digo, não querem salvar almas, não querem. Não estão interessados. Por quê? Porque se você quer pregar, está cheio de lugares para pregar. Tá ali, vai ao mercado, vai pregar lá.
Vai pregar no mercado. Vai pregar no chapa, no ônibus. Tem muita coisa aí. Tu vai pegar no comboio, no trem. Você pode pregar lá. Não tem gente, nem o que você quer. Até interessante, uma análise aqui bem interessante. Tem gente lá. Tem gente lá. Se você quer gente, tem muita gente lá. Mas as pessoas querem gente ao seu domínio, que possa lhes garantir alguma coisa, que possa lhes trazer algum benefício. É isso que as pessoas, os pastores querem. Eu vou parar a minha mensagem por aqui hoje, até porque está a ser tão difícil gravar esse vídeo, cheio de interrupções, são chamadas entrando, e pessoas querendo falar comigo, logo justamente agora que eu quero fazer o vídeo. Foi tão difícil começar, e está a ser difícil prosseguir, mas a mensagem, aquilo que é o essencial da mensagem foi deixado, fica aí a reflexão. Amém.